Igreja, novamente, graça e paz. Eu não cumprimentei ainda hoje. Bom, para darmos a palavra do Senhor agora, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Mais uma vez, quem nos visita hoje ou está online também, participando talvez pela primeira vez com a gente como igreja, seja bem-vindo. Seja uma manhã que Deus fale ao coração de toda a igreja. Estamos no mês de férias, algumas famílias estão viajando e Deus possa abençoar esse tempo de renovo, no coração das famílias, quem está dando descanso também. A gente se ajusta aí na agenda também da igreja, por isso que durante a semana a gente está se formulando agora para o segundo semestre, encontros aí de oração, de estudo, de ensino da igreja. Então, culto de ceia em agosto, deve compartilhar com a igreja como é que nós vamos caminhar no segundo semestre. E alguns pequenos grupos estão se reunindo, outros estão se ajustando também conforme a característica do grupo. Então, é um mês alterado aí nos nossos encontros. Mas aos domingos, estamos aqui tendo essa oportunidade de ouvir a palavra, de estarmos conectados, de estarmos juntos. Queria agradecer mais uma vez à equipe, os irmãos que servem no domingo e nos abençoam nos preparos, nos cuidados. E que bom agora podemos aquietar o nosso coração, ouvirmos a palavra. Vamos ter um minuto de silêncio? Pausa, aquieta teu coração. Você está online também, aquieta teu coração. Deus possa falar o coração de cada um, pensar em mim. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo que podemos adorar o Senhor, cantar louvores ao Teu nome, orarmos, apresentarmos as nossas súplicas e agora colocarmos a nossa atenção, o nosso coração, o nosso foco na Tua palavra. Cremos que é inspirada pelo Teu Espírito e pedimos que no dia de hoje, o texto, a palavra que Paulo compartilhou há tantos anos atrás, mas que ainda fala ao nosso coração hoje, assim como falou esse grupo de irmãos em Éfeso, que fale ao coração da Tua igreja, que hoje medita e que o Espírito do Senhor haja no coração, Pai. Onde está a necessidade, onde há alguém buscando o Senhor nesse dia, onde há alguém com perguntas no coração, Pai, onde há alguém aflito, a graça, a misericórdia do Senhor hoje alcance. Que hoje a Tua salvação alcance aquele que está longe do Senhor também. Faz isso para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Nós vamos ler Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19 a 22. A gente está encerrando o capítulo 2, depois de uma sequência de estudos. Semana passada o pastor Jair pregou num texto em Tiago, um texto que ele já tinha compartilhado com a igreja. E hoje a gente retoma agora para Efésios, que é o tema que a gente tem estudado com a igreja já há algumas semanas, e já há alguns meses, na verdade. E Deus permitindo, domingo que vem, nós vamos iniciar o capítulo 3. Vamos ler. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Esse texto a gente está chegando, a gente pode usar a palavra, o clímax aqui do capítulo 2, a conclusão desse capítulo, quando logo no início do versículo 19 a gente tem essa palavra, assim. E aí Paulo vai concluir aquilo que ele vem dizendo lá do versículo 11 ao 18, que é um grande bloco aí do que Paulo está ensinando e falando com essa igreja.
os versículos 11 a 18. A gente já gastou aqui uma sequência de encontros aos domingos para refletir nesse texto. E aqui fala sobre um mistério que há dos gentios que quer dizer das nações, das demais nações, além de Israel, a partir de Israel, que uma vez foram considerados, foram chamados de estrangeiros e peregrinos. E aí o versículo 11, fica com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ficar nesse capítulo aqui, na sequência, lendo e relendo alguns textos. Versículo 11, ele enfatiza, tem uma palavra-chave ali que fala lembrar. E Paulo diz assim, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Lembra que Paulo está escrevendo esse texto para uma igreja em Éfeso, uma igreja de gentios cristãos, não é de judeus. E aí, ele está falando, olha, vocês gentios, todas as demais nações, e que nós hoje podemos nos incluir nesse texto, todo mundo aqui que está nesse auditório, lembrem-se do quê? Versículos 12 e 13. Lembre-se que naquele tempo vocês o quê? Estavam, Paulo vai falar 5 coisas aqui, estavam sem Cristo, 2, separados da comunidade de Israel, terceira coisa que Paulo fala, estranho às alianças da promessa, quarta coisa, não tendo esperança, uma quinta coisa, sem Deus no mundo. Quer dizer, Paulo já falou, e agora para a gente concluir, a gente tem que lembrar o nosso coração aqui também com a palavra de Deus aqui, que essa era a minha, a sua, a nossa condição, mas agora algo mudou. Algo mudou. E é aí que entra o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, Paulo está sendo bem claro, mas agora em Cristo, por meio de Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho, gente. Aqui é o resumo, se a gente pode falar isso, a essência da mensagem do Evangelho para aqueles que estão em Cristo e aquele que não está em Cristo. Se você não está em Cristo, versículo 12 e 13 ali, Paulo já falou e deixou bem claro. Uma vez, essa era a condição de todos nós. Sem Cristo, sem pertencer a um povo, que Deus havia feito uma aliança com Israel, Abraão, Isaac, Jacó, todo aquele texto do Velho Testamento, e que eu preciso enfatizar hoje para te encorajar, se você ainda não fez, ou se faz tempo que você não faz isso. É uma coisa assim, é um fundamento, é algo que é básico para aquele que é discípulo de Jesus, para você lembrar o teu coração. Para lembrar o teu coração, você tem que lembrar de algo que você viu, ou que leu, ou que ouviu. E nós que seguimos a Jesus, temos a palavra de Deus em nossas mãos, a gente sempre retoma aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é o texto bíblico, para ler e ser lembrado. Talvez você ainda não passou, por exemplo, para a essência que está logo o primeiro livro da Bíblia. Lembrando que o que nós temos aqui é um conjunto de 66 livros e cartas e textos que estão unidos aqui naquilo que nós hoje chamamos de Bíblia Sagrada. E um primeiro livro que está aqui na ordem, que foi colocado aqui para a gente organizar e ter uma forma de ler e aprender esse texto, e que o Velho Testamento ainda tem toda uma mistura de datas, e não é um texto cronológico, mas é um texto que fala um monte de coisa numa sequência, depois volta e vem para cá e para lá. Então você precisa aprender, você precisa ler, você precisa perguntar, você precisa voltar. E algo que é essencial é você voltar ao Gênesis. A lembrar como é que essa aliança nasce, como é que Deus separa um povo,
E está ali, principalmente os capítulos de 1 a 11, e depois a partir do capítulo 12, que é uma divisão ali, um divisor de águas na leitura desse texto, desse que a gente vai aprender, e que não é o tema de hoje. Mas a gente precisa lembrar que aquilo que nós chamamos hoje de igreja cristã, e depende da tradição que você vem, aqui nós somos de uma tradição evangélica, batista, um pouco reformada, um pouco aquilo outro, um pouco de cada, mas é uma tradição cristã, evangélica, protestante. Mas a questão que o evangelho, sim, o evangelho em Cristo, você pode ser curado dessa dor. Em Cristo você pode ser liberto de um trauma. Em Cristo você pode ser sarado, sim, restaurado, sim. Porque a vida abundante que Cristo promete não é no céu. Começa agora com o Espírito Santo na tua vida, renovando a sua mente, renovando e sarando as suas feridas, sim. Não é para aqui a gente viver num grupo que é um grupo de feridas abertas. Ninguém ia aguentar viver um treco desse. Não. Aqui tem gente que já experimentou cura, tem gente que já experimentou milagres do Senhor. Mas hoje o que nós precisamos lembrar nesse texto, ao meu e ao seu coração, aliás, deixa eu já falar para você, e eu acredito que hoje nós vamos ter condições e tempo para ter um tempo saudável de oração. Porque a igreja é uma reunião de domingo aqui para a gente poder estar orando, adorando, louvando a Deus, e é tempo de orar. Orarmos juntos, e não pode falar desses assuntos, e aí simplesmente falar, olha, vai almoçar agora, tem um domingo abençoado, uma semana, domingo que vem a gente está de volta. Não é bem assim. É um tempo que, com todo respeito, a gente não tem como julgar os movimentos que acontecem aqui na igreja, mas é a igreja. Então, quando a gente está terminando a palavra daqui a alguns minutos, Deus permitindo, e creio que Ele irá permitir, a gente vai orar, a gente vai interceder, e a gente não vai ficar julgando, a gente vai orar simplesmente porque quer que a igreja ore com você? Por isso, por aquilo, não importa o tamanho disso que você chama problema ou o que Deus vai estar falando a partir desse texto, mas vamos orar, vamos clamar, vamos crer, vamos buscar o Senhor, mas isso hoje, ele está querendo lembrar o nosso coração aqui. E uma vez, todos nós aqui estávamos nessa condição que éramos peregrinos, éramos gentios na carne. Estávamos fora da aliança do Senhor, fora dessa bendita chamada de sermos povo de Deus, mas uma vez nós não éramos isso. Mas agora, por causa de Cristo Jesus, e é por isso que eu preciso enfatizar, é por causa de Cristo Jesus. Não é porque você participou de uma campanha do tijolinho da igreja, e aí você deu uma oferta de R$1.000 por causa do tijolinho. Para com isso. Não é porque você comprou a Bíblia que foi proposta num programa de televisão. É engraçado que também o pessoal gosta desse valor, talvez é por causa do troco, né? Também de R$1.000 para dar uma oferta. Não! Isso aí é magia gospel. Para não falar que é macumba gospel também, que tem, parece que também tem isso. Quer dizer, é um negócio, a gente se acostuma com ver aberrações evangélicas sendo colocadas a todo custo e não presta atenção que, meu Deus do céu, não é isso, não é sobre aprender a fazer algo aqui que, você viu, o culto foi poderoso, o culto foi especial, não sei o quê. Olha, gente, no final de tudo isso, a gente não vai saber hoje, não sei nem como é que isso vai ser quando nós estivermos de fato na presença do Senhor, mas a aprovação da nossa adoração, daquilo que você fez aqui nesse tempo, não só desse ajuntamento, mas da tua vida, vem do Senhor. É o Senhor que aprova, aplaude, celebra, ou diz, olha, você fez muito barulho, mas não subiu a adoração não. Porque teu coração não estava aqui, não estava... Você sabe o que eu estou falando. Então, não vamos confundir esse cenário evangélico, esse palco, essa 1h30, 2 horas que a gente passa nesse prédio e as conexões que a gente faz com a semana, com algo que é muito sério em saber
Você está em Cristo ou você ainda está sem Cristo? De novo, aqui não é sobre a bolinha da unção mágica que você vai colocar no móvel da tua casa. Não é sobre, olha, agora a gente vai vender uns potes d'água com João 3,16 aqui. Cada vez que você tomar, você vai ser lembrado de... Sabe, esses trecos que... Olha, eu falo isso porque parece que é aberração, mas é realidade do nosso Brasilzão aí, do mundo. Quer dizer, não é sobre energia. E é interessante porque Paulo está falando aqui num mundo religioso, de uma diversidade religiosa absurda que há em Éfeso. Mas ele fala que é em Cristo. Então não é sobre se você é de direita ou de esquerda. Aqui não é sobre se você apoia isso ou aquilo outro. Aqui não é sobre se você vai nos cultos orientais ou é da mística, não sei das quantas. Não é sobre Buda, não é sobre isso. E com todo o respeito que a gente precisa viver numa cidade e num mundo diversificado e dessa variedade que a gente vive, cultural e tudo, mas tem uma diferença. O evangelho não é isso, mas aquilo outro. O evangelho não é sobre tanto faz. Olha, fica ali também, que ali é agradável. É uma incoerência. Antigamente, até no mundo evangélico, a gente falava muito uma crítica aos católicos cristãos, porque a pessoa é católica, é espírita, é não sei o quê, e cria um monte de coisa. Mas hoje você percebe que há no mundo evangélico também um treco que é evangélico, mas é mais alguma coisa. É evangélico, mas tem mais um negocinho ali que... Peraí, de evangelho não tem nada ali. Então, o linguajar pode até ser mais soft, mais light, uma coisa mais até elaborada. Mas a questão é a seguinte, você está acrescentando algo a Cristo? Porque o texto aqui fala, é em Cristo, por causa do que Cristo já fez. E aqui eu fico muito confortável em dizer, porque eu sou nascido em 1970 e aqui tem irmãos que nasceram antes dessa data, mas todos aqui, com absoluta certeza, nasceram depois de todos esses eventos já terem acontecido em Cristo. A gente está apenas sendo convidado, olha, você entendeu o que Cristo já fez? Ele já veio, já morreu, já ressuscitou e virá buscar a sua igreja? Opa, esse evento ainda não aconteceu. Esse evento parece que algo ainda retarda de acontecer. E aqui a gente não vai ter tempo para entrar nesse ensino do porquê que isso retarda. Mas uma coisa que Paulo ensina nessa carta e por todo o Novo Testamento, no ensino apostólico, a gente vai vendo, parece que em Cristo Jesus agora, nós, Igreja do Senhor, aqueles que estão em Cristo, tem o Espírito Santo de Deus que habita cada um de nós. Recebeu Cristo em sua vida. Então, há algo diferente na nossa geração, sim, porque nós somos a geração que ouve o derramar do Espírito Santo de Deus. E há algo novo em andamento na vida de pessoas que nasceram de novo por causa de Cristo Jesus. E por causa de Cristo Jesus tiveram seus pecados perdoados. E por causa de Cristo Jesus, é isso que o texto continua. Porque Paulo já falou aquilo que está nos versículos 11 a 13, que a gente acabou de ler, é que aí agora a gente lê os versículos 14 e 18, que precedem o texto de hoje, que é de versículos 19 a 22. Então vamos na ordem. Antes da gente ler os versículos 19 a 22, vamos rever o que Paulo falou nos versículos 14 a 18. Ele fala assim, porque ele, estou lendo na Nova Almeida atualizada, ele falando de Jesus Cristo, Jesus, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. É interessante que hoje a equipe do louvor separou algumas canções que falam bem com o texto. Por causa de Cristo foi derrubada a parede de separação. Irmãos, essa simbologia ela é muito forte. Não é apenas palavras soltas aí no texto. Por isso que é bom quando a gente está lendo, estudando, meditando no texto bíblico, que a gente pode ficar nele e aprender que olha quanta coisa a gente aprende voltando, fixando um pouco mais, sem avançar nas coisas com pressa.
Presta atenção, por causa de Jesus, de dois povos ele fez um só. Em outras palavras, agora não tem mais gentios e Israel de Deus. Agora em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus, é um só. Mas há um grupo que não está em Cristo. Mas em Cristo Jesus é um só. Tem uma Israel santa e toda uma teologia que você vai querer falar, e outros assuntos mais malucos aí que às vezes a gente entra e quer discutir, e que ai de nós aqui nesse país distante da cultura judaica querer importar ainda coisas de ideias que eu vejo algumas pessoas querendo fazer. Vamos ficar só com esse conceito aqui hoje, não precisa complicar muito. Mas Deus fez em Cristo Jesus um só povo. Não tem mais gentios, fora peregrinos, estrangeiros. Eu e você agora somos incluídos nessa promessa ao povo que já era do Senhor. Essas promessas em Israel. Na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio. Havia uma inimizade. Mas essa inimizade, a gente já refletiu aqui nesse texto, era uma inimizade que também estava com o povo de Israel, quando estava fora, desobediente, e fora das promessas em Cristo. É por isso que no Novo Testamento você vê judeus agora convertendo, cristãos entendendo que o Messias veio, que Jesus é o Cristo. E aí o versículo 15 diz: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos, olha essas palavras, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Amém? Agora é tudo por meio de Cristo, aquilo que ele cumpriu por meio da cruz, é pela fé, não é por obras, mas quando nós realizamos algumas coisas, fazemos, é porque ele já fez em nós, ele já agiu em nós. Por isso que tudo mudou. E é por isso que agora, sim, por causa dos versículos de 11 a 13 e de 14 a 18, agora a gente tem a conexão com o texto de hoje, versículos 19 a 22, que encerra esse capítulo 2. E aí Paulo vai dizer assim, e esse assim quer dizer, por causa de toda a obra que eu já falei, desde o capítulo 1 até esse versículo, por causa de toda a obra realizada em Jesus Cristo, e que lemos nesses versículos atrás, do 14 a 18, podemos agora dizer que esses gentios, que os gentios, aí por favor, eu vou enfatizar de novo para a gente não se perder, porque no versículo 11 dizia que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão. E aí agora ele fala a partir do versículo 19, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não há dúvida, em Cristo Jesus, somos povo de Deus. Somos santos agora por causa de Cristo Jesus. Somos membros da família de Deus. E a pergunta é, mas como é que foi mesmo? Como é que a gente se tornou concidadãos dos santos e membros da família de Deus? Como é que a gente mudou da condição que está no versículo 12 para aquilo que é falado no versículo 19? E lembrando aqui, quando no versículo 19 fala santos, de novo, aqui não é um grupo separado de crentes, de supercrentes, não. Não é sobre uma categoria especial de crentes como as companhias aéreas fazem com seus clientes. Não é um grupo de crentes que antes de ir para o céu vai passar por uma sala VIP ali no aeroporto de Guarulhos e vai ter um tratamento especial.
antes de se encontrar com o nosso Deus, com Jesus. Não é essa mentalidade comercial, é o contrário. Porque Paulo começa essa carta, olha que interessante, escrevendo a esses gentios cristãos, no versículo 1 do capítulo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Sua condição é de santo, não porque você é perfeito, porque Cristo está em você. O Espírito Santo de Deus está em você. É o conceito de justificado. Perfeição, que o meu querido irmão pastor Carlos Macor trabalha muito bem no texto de João capítulo 15. Ele tem um livro, eu estou relendo esses dias, porque eu tive encontro com ele há algumas semanas, e é um livro maravilhoso, se você quiser ler e pegar alguns conceitos bons para o teu coração, para te fortalecer. Um livro chamado A Vida que Satisfaz. Ele é do Ministério Permanecer. Eu quero que Deus permita aí, em breve, quem sabe ele possa vir ministrar aqui na nossa igreja. E a vida que satisfaz. João 15. Está em Cristo? Permaneça em Cristo. Permanecer em Cristo é isso. É você lembrar que você é justificado, que você está na videira. Você é santo, que você está. Você permanece em Jesus. Você recebe essa perfeição que há em Cristo Jesus. Ela é sua agora. Não porque você é sem falha, é perfeito. Não, é porque Ele habita em você. O Evangelho afirma isso, e Paulo está falando assim: você foi selado com o Espírito de Deus. Somos um povo, somos cidadãos do céu. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Não é esforço, não é nada, é tudo aquilo que Paulo estava falando no capítulo 1 e o 2 até esse momento. É como se isso fosse agora, em Cristo Jesus, isso é revertido. É quando Paulo menciona que somos agora membros da família de Deus. Irmãos, a partir desse versículo 20 aqui, em diante, tem algo novo aqui no texto. Estamos sendo edificados, quer dizer, é um processo que não é apenas, sim, temos o Espírito Santo de Deus, mas estamos sendo edificados. Processo de santificação. Justificados, salvos uma vez. Mas Deus está trabalhando em nós. Deus vai agindo na nossa vida. Deus vai nos santificando. Deus vai nos moldando para parecermos cada vez mais com Cristo. Então estamos, não sou eu apenas. Não é você apenas, Ilha. Não, estamos, é um povo. É um povo. É uma geração, e é outra geração, e outra geração. É você olhar para os teus filhos, e eu quero olhar para a Laura e para a Esther, e ver Cristo nelas, e ter essa esperança também no coração, que elas estarão sendo, já estão sendo, e continuarão sendo edificadas. É ver a geração dos nossos queridos irmãos idosos aqui na igreja, e olhar, Cristo foi fiel na sua história, continua sendo fiel na sua história e fica firme no Senhor, que Ele vai cumprir todas as suas promessas por causa de Cristo Jesus, por meio da cruz, pela fé. Estamos sendo edificados. Quem tem um fôlego de vida aqui, não está tempo extra na vida, não. Não é uma prorrogação. Tô viva. Não. Quem tem um fôlego de vida hoje, tem um testemunho do Senhor na sua vida. Para caminhar, para brilhar, para ser bênção onde Deus te coloca hoje. Então, estamos sendo edificados. E é interessante que Paulo vai ser bem didático aqui. Ele fala, estamos sendo edificados sobre um fundamento. E aí ele fala, é sobre o fundamento, ele cita, ele fala, é sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e ele afirma que Jesus Cristo é a pedra angular. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor.
Nele também vocês estão sendo edificados, olha de novo, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Ah, irmãos, é por isso que eu amo a igreja do Senhor. Sim, temos grandes aflições no nosso meio. Às vezes a gente tem grandes confusões no nosso meio. Mas o que Deus está fazendo é com um povo. É por isso que eu não posso me isolar, deixar de ser igreja. Não posso deixar, não é o sentido agora, instituição, prédio, mas ao mesmo tempo, isso aqui que a gente faz aqui no domingo e nos nossos encontros é para lembrar o coração do outro. Você não está sozinho. Há um povo que você pertence. Há um povo que Deus te coloca para andar. É com esse povo que você anda e que nesse povo que Deus vai te lapidando, Deus vai transformando, vai agindo, vai moldando. Porque a gente é moldado, lapidado em Cristo Jesus por meio do perdão, do encorajamento mútuo, aquelas expressões que Paulo fala uns com os outros. Como é que vai colocar uns com os outros se você agora é a igreja da minha casa, do meu sofá? Sofa Church, vou lançar isso agora. Vamos fazer. Aí coloca lá, todo mundo com a Bíblia na mão, aplicativo, Sofa Church, o cafezinho quentinho sempre disponível. Mas olha, você entendeu já? Não vou nem me prolongar nisso aqui. Não dá. Com todo respeito a quem está, inclusive, nesse momento, talvez online. E aí, entre aquelas questões, gente, por favor, não vamos ficar pirado aqui, porque a graça do Senhor, e eu quero encorajar você, com a minha família mesmo, domingo passado, eu não estava no Sofa Church, eu estava em Minas Gerais. Não, domingo não, né? Domingo a gente estava de volta já em casa, sem um carro, outros problemas que tivemos em Minas Gerais também. Porque não foi só de doce de leite, um dia de chocolate, aquela coisa gostosa que ia lá em Monte Verde. Foi uma semana abençoada, uma semana para a gente renovar as crianças em Atibaia no retiro. E aí na sexta-feira vem aquelas palavras de encorajamento do Senhor. A gente tomou um café gostoso, abençoado. E aí às 9h30, tudo cronometrado, falando, Senhor, esse dia é para a tua glória. Para a tua glória, você dá a partida no carro, o carro não funciona. A gasolina estava adulterada. E aí foi aquele dia que a semana foi de um renovo para aquele dia. E aí vai, assim é a vida. Aí domingo, estávamos em casa, porque aí foi o final de semana todo alterado. E aí entra essa semana, é nova semana, novas situações, e assim o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Nem tudo é do jeito que a gente quer. A gente se submete aqui, apanha ali, aprende mais a colar. Mas ao mesmo tempo, o versículo não deixa de ser verdade. Para quem está na UTI e para quem está em férias agora, sendo restaurado. Estamos sendo edificados. Onde é que você está sendo edificado? Está sendo edificado. Hoje é uma semana de provas. Edificado. Agora é uma semana de aniversário. Está sendo edificado. Agora é uma semana no velório. Está sendo edificado. Agora é uma semana, preencha. Está sendo edificado, irmãos. Não importa o momento e a estação da tua vida. Estamos sendo edificados, mas estamos. É povo de Deus, é família do Senhor. Eu acho linda essa expressão que aqui fala com todas as letras nesse texto que a gente leu. Somos membros da família de Deus, é família. E aí, lembrar disso. E aí Paulo está enfatizando isso. E olha que interessante, que a gente vai para um ponto agora que eu não esperava que ia dar essa ênfase no finalzinho desse capítulo 2, mas vai dar. E eu não quero me estender muito nesse ponto. Mas é que é importante você entender que Paulo está ensinando, e Paulo enfatiza aqui que ele deu todo esse ensino, capítulo 1, 2, e o que virá daqui para frente. Mas pense o seguinte, tudo que Paulo falou nos versículos de 11 a 13, depois dos versículos de 14 a 18, que a gente já leu aqui hoje, pensa que todo esse ensino era necessário para você e eu, para compreendermos o que mudou. Está ensinado, está falado aqui sobre o que Deus fez em Cristo Jesus. Está sendo ensinado aqui nesse texto sobre o que Deus fez em Jesus para você e eu, para nos tornarmos membros dessa família de Deus. Quer dizer, há um ensino aqui, há um fundamento, e esse ensino foi revelado
que temos hoje em nossas mãos por meio dos apóstolos e profetas. E é interessante que daqui a pouco a gente vai chegar no capítulo 3 e vamos ler versículos 4 a 6, e Paulo vai continuar dizendo: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E este fundamento que Paulo está falando e repetindo essa expressão é a verdade. É a verdade revelada, inspirada nas Escrituras. É aquilo que está revelado por todo o Novo Testamento e confirmando aquilo que Deus havia falado no Velho Testamento. É aqui tudo apontando para afirmar que Jesus Cristo é a pedra angular. É o centro de tudo. Tudo é para apontar Jesus Cristo, ponto final. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, versículos 10 a 11, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo é o fundamento único. Jesus Cristo é o fundamento insubstituível. E Jesus Cristo é revelado nas Escrituras. E Deus usou apóstolos, profetas, no processo dessa revelação. Quando está falando de apóstolos e profetas, está falando desse período neotestamentário, que a gente chama, aquilo que está aqui na Bíblia. Não é o que o pessoal hoje se autodenomina apóstolo. Com todo respeito, inclusive que eu tenho amigos que usam esse título. Eu não vou entrar nessa questão desse ensino agora, mas não confunda. Não é o profeta que você vai na igreja também na terça, na quarta, no culto, não sei de quando, e diz que tem uma palavra de Deus para você. Aliás, com todo o respeito também, há muitos irmãos em Cristo Jesus que são usados por Deus para trazer uma palavra específica para nossas vidas. Sim, hoje, eu já tive essa experiência de coisas que estavam apenas no meu coração e de maneira sobrenatural alguém foi usado por Deus para falar algo que Deus já estava trabalhando no meu coração. Mas ninguém, absolutamente ninguém, pode falar alguma coisa, assim diz o Senhor, e acrescentar algo à palavra. Esse fundamento já foi revelado de uma vez por todas, por meio de apóstolos e profetas. Em outro texto, Paulo, inclusive, em Coríntios mesmo, ele vai falar que há uma sequência de autoridade, inclusive, que os apóstolos que Jesus havia separado, e Paulo entra nessa categoria porque Paulo, inclusive, é um dos apóstolos que teve um encontro com Jesus, que caminhou e aprendeu de Jesus, os breves encontros relatados ali, mas é aqueles que caminharam com Cristo, que receberam a autoridade apostólica, o ensino, isso foi feito. É aí que Paulo está falando de que não se acrescente nada a esse ensino. Por isso que quando você lê um texto de algum outro irmão em Cristo, pastor ou não, mas escreve um livro, é um livro para edificação. É um livro para você aprender. Não é um livro para você falar assim, eu concordo com 100% do que ele está falando, ou eu discordo. Você pode discordar, você pode pensar diferente. Aquele irmão, aquela irmã, ele escreve para encorajar, para edificar, mas não para substituir a palavra de Deus. Vai falar algo a partir daquilo que Deus já revelou aqui. Não tem um grande eureka novo. O fundamento nosso é Jesus Cristo, é a pedra angular. É Ele. O resto é a gente às vezes tentando caminhar, aprender com algumas coisas, que hoje a gente tem eletricidade, né? Tem Wi-Fi, tem câmera, tem coisas que são boas, inclusive. Chegou aqui, a maioria chegou de carro, de transporte. Não é interessante você pensar que há poucos anos ou décadas da história,
A maior velocidade que um homem conseguia impregnar era andar em cima de um cavalo para se deslocar mais rápido. É sério, irmãos. Coloca para a história isso. É de coisa de pouco mais de 100 anos para cá que começou a ter uma revolução nas coisas de tecnologia e de industrial e outras coisas. É recente. A gente às vezes está absorvido no jeito que a gente vive, que a gente anda, que a gente caminha e pensa que sempre foi assim. Mas não. Agora, com aquilo que fala sobre a palavra de Deus, o fundamento já foi entregue. Todos nós. E a gente não vai acrescentar nada. Temos o ensino apostólico. E é interessante que os profetas que estão falando aqui, que vêm na palavra de Deus e são indicados como profetas, eles não acrescentam verdade apostólica. Eles falam em cima daquilo que já era revelado ou que vem das Escrituras do Velho Testamento, caminham alinhados debaixo da autoridade apostólica que nós temos no Novo Testamento. E é isso que nós temos como fundamento que revela esse mistério de Cristo. O mistério de Cristo Jesus está revelado nas Escrituras, é o que Paulo está falando, outros textos vão falar, é aquilo que a gente está afirmando hoje. Então, sobre esse fundamento, eu quero te convidar a andar. Sobre esse fundamento que é a palavra de Deus, eu quero te convidar a experimentar, conhecer, se aprofundar. E você entender, olha, coisas aqui que dá um pouquinho mais de trabalho para entender. Tem coisas aqui que eu nasci no lar evangélico, desde pequeno. Eu não sei nem definir o dia da minha conversão, a data, essa aí, ela se confunde com um monte de outras datas e eventos que eu fui experimentando na minha infância, adolescência, juventude, vida adulta. E até agora tem muita coisa aqui que eu falo, Senhor, é difícil entender o princípio, ou isso que está revelado aqui, como é difícil fazer conexão com tal, mas ao mesmo tempo, meu coração tem que falar o seguinte, é difícil mesmo algumas coisas, mas aquilo que é essencial para eu entender, como é bom compreender que é a graça. Como que é bom compreender que é por meio de Jesus Cristo, da sua cruz. Como é bom compreender que há uma história em andamento e não, Deus ele não deu a corda na história e soltou o mundo aí para explodir o tempo que der. Não, há algo caminhando, há algo indo em uma direção e o Senhor te convida, olha, em Cristo, em Jesus, você está fora dessa história, conectado. Mas agora em Cristo Jesus você pode fazer parte dessa aliança, dessa esperança. Você pode olhar para esse mundo e falar, algo está errado aí fora. Olhar para dentro do seu coração e falar, mas em Cristo Jesus agora, parece que algo está restaurado, algo está criando ordem, ou está em ordem, algo está começando a mudar por causa de Cristo Jesus. E aí eu quero falar aqui porque, irmãos, é interessante, o nosso grupo aqui, para quem é da comuna, nossa igreja, esse ano Deus permitiu, nós estamos com 11 anos de igreja organizada, celebramos agora em junho, e é interessante, já teve várias mudanças no ciclo de pessoas que passam por aqui, é as coisas da vida. E agora, passando esses últimos anos da pandemia, pelo milagre e graça do Senhor que a gente está aqui unido, juntos e prosseguindo. E é impressionante como o nosso grupo se renovou nesse ano em particular. E a gente precisa, ao mesmo tempo, nesse tempo, aí sabe, Senhor, vamos passar por esses fundamentos, porque tem gente aqui que está talvez sendo colocada diante da palavra de Deus pela primeira vez, tem gente aqui que está vindo de outros contextos, e tem alguns aqui que têm perseverado juntos nesses 11 anos, mas você também já veio de outra história de igreja, de vida em Cristo, e amém, e assim a gente vai. Mas é interessante que essa palavra é para mim hoje. A palavra é para você onde você está na tua vida hoje. E talvez por causa de tanta coisa que a gente faz com religião, com nome de Deus, e tem gente que até tenta fazer coisas com boas intenções, mas traga um pouco, provocador demais, e a gente passa por tudo isso na vida. Eu queria te convidar para nós orarmos agora.
Eu não sei onde você está hoje. Não sei em qual espectro, qual momento da tua história. É impossível saber. Apenas poucas pessoas aqui, eu tenho uma impressão que eu sei. Mas ainda assim é difícil. Difícil fazer essa conexão toda. O único que pode fazer isso é o Senhor. O Espírito Santo de Deus que sonda os nossos corações. Mas eu quero te convidar a orar. Coloca a tua vida agora diante do Senhor. Coloca o teu coração. É você. Não é quem faltou ao culto hoje ou quem não está aqui por aí. É você que está ouvindo talvez essa palavra em áudio. Para agora um momento. Examina isso que nós estamos falando. Talvez outros textos que a gente já leu aqui nos últimos domingos, nos últimos encontros. Junta isso. E o que eu quero colocar para você é: você está unido pela cruz de Cristo. É isso que nos une aqui nesse local hoje, chamado Igreja, Comunidade Batista, ou você que está hoje como convidado aqui, passando também. Talvez você está tentando descobrir sobre isso, aprender sobre isso também. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus vá confirmando, falando ao teu coração. E, irmãos, no final de tudo isso, a obra é do Espírito Santo na nossa vida. E a salvação ainda é obra do Espírito de Deus para cada um de nós. Então eu quero que você fique, nesse sentido sim, fique à vontade aqui no nosso meio. Ninguém vai te forçar a nada. Ninguém vai pisar no acelerador agora e fazer esse carro derrapar, enfim, não é isso. Examina o teu coração. Busca o Senhor. E eu te garanto que o Senhor não está brincando de esconde-esconde com você. Ele é Deus presente, é um Deus que te fez. Deus que te formou, é um Deus que tem uma palavra de paz no teu coração, de vida, que ainda é possível você ter uma vida abundante onde quer que você esteja hoje, com erros e falhas do teu passado, mas hoje em Cristo Jesus você é perdoado, você pode nascer de novo, e você talvez que já passou por uma igreja, por um caminhar aí cristão, hoje em Cristo Jesus, pode ser fortalecido, revigorado, renovado. O perdão do Senhor é para todos nós, ontem, hoje, para sempre. Amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra e por aquilo que temos aprendido nos últimos encontros, nesses textos, lendo a carta de Paulo aos Efésios, esses encontros que a gente pode compartilhar e meditar, refletir. Mas no final de tudo isso, Senhor, o que precisamos é que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, toque em nossas vidas e mude, transforme. E alguns aqui, Pai, experimentem hoje o que é ser perdoado em Cristo Jesus. Que haja perdão, libertação de uma mente que se sente acusada, sobrecarregada, pesada, porque andar com o Senhor, Pai, é receber a Tua paz, é receber vida, é caminhar firme nas Tuas promessas e na esperança que temos em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nossa oração hoje, que o Senhor renove as nossas forças. Pai, temos passado por tantas lutas nos últimos dias, anos, e ainda vivemos aqui no nosso país, ó Pai, um ano de muita angústia, muitas incertezas, mas ao mesmo tempo, Senhor, a nossa vida está firmada nas Tuas promessas, está firmada em Cristo Jesus, e essa promessa é para a minha vida, para a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, para cada família aqui, e nós oramos, Deus, que aquilo que é revelado em Cristo Jesus, na Tua palavra, naquilo que o Teu Espírito está falando, ensinando o nosso coração, ó Deus, age de uma maneira que saberemos que foi o Senhor que fez, saberemos que foi o Senhor que agiu. Por isso oramos por salvação, oramos por restauração, oramos por cura, oramos pelo Teu perdão sendo derramado nos corações. Faz isso para honra, glória e louvor do Teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, igreja.